Que a paz de Cristo habite em cada coração nesse dia. Eu quero compartilhar com vocês um texto lá de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao verso 33. Eu quero falar sobre o tema Vencendo as Crises da Pandemia. Uma das crises mais emergentes e presentes hoje, nos nossos dias, é a crise familiar. Aqui e ali eu ouço de pessoas o relato que estão vivendo crises dentro do lar. E essas crises dentro do lar advêm das tensões a respeito do futuro, da perca do emprego, da dificuldade financeira e principalmente desse confinamento. E aí eu quero repartir com você esse texto aqui de Efésios 5, dos versos 22 ao verso 33. Eu não vou ler todos os versos, mas eu peço a você que em família depois você faça essa leitura, a meditação da palavra nesse texto. E eu quero pontuar alguns versos aqui sobre os papéis dentro da família, principalmente com relação ao casamento. A família ela começa a partir do casamento. E a gente vê no verso 31 quais são essas colunas da família que Paulo trata aqui para a igreja lá em Éfeso. Verso 31 diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. A primeira coisa que fica claro é que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Esse é a ordenança, né, o princípio bíblico. Essa é a ordenança bíblica. Uma união entre um homem e uma mulher. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. A outra questão aqui, a outra coluna que o texto ele nos aponta é que é monogâmico. Ou seja, o casamento é entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e duas mulheres, ou entre duas mulheres e um homem. Não. O casamento ele tem por sua coluna um princípio monogâmico. E a outra coluna e o outro princípio é que ele é monossomático. Ou seja, dois se tornando uma só carne. Isso nos ensina e nos aponta para a questão da união sexual, que ela deve ser dentro do casamento. Então, a partir dessas três colunas, eu quero caminhar com você nesse texto para a gente ver quais são os papéis no casamento. Verso 22, vamos dar uma olhadinha aí. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Então, em outras versões, essa palavra também ela é substituída por submissão. Sejam submissas. O que é essa sujeição da mulher para o marido, ou essa submissão da mulher para o marido? É estar sobre a mesma missão. É a missão comum aos dois. Ou seja, o marido não deve ir para a direita e a mulher para a esquerda. O marido não deve remar para frente e a mulher remar para trás. Eles devem falar a mesma língua. E submissão não é submissão de gênero, mas de função. A mulher, dentro da sua função no lar, ela deve estar submissa, ou seja, ela deve estar sobre a mesma missão. Quando Deus cria o homem, ele cria a mulher com a mesma dignidade. Então, ser submissa não é a mulher estar sendo pisada pelo marido. E o marido não deve entender dessa forma, porque o texto diz que a mulher deve ser submissa, que ele deve pisar na mulher. Não, ele deve entender que a mulher está junto a ele, dentro de uma mesma missão. Eles estão sobre uma mesma missão. Deus ele não tem graus de valor entre o homem e a mulher. Os dois têm o mesmo valor. Deus não valoriza mais o homem e desvaloriza a mulher ou vice-versa. Na verdade, os dois têm o mesmo peso, o mesmo amor de Deus por ambos. Então, esse verso ele aponta para uma missão comum. E eu não sei como está o seu lar,
se os dois estão vivendo aí dentro de uma missão comum, precisam viver, precisam entender isso. O segundo papel que a gente vê está no verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Essa figura do cabeça, ela nos dá uma impressão de que o cabeça é o que manda e que a partir dele ser o cabeça, ele submete todas as coisas abaixo dele. Mas aí a gente vai dar um pulinho lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, vamos ter um entendimento do que é cabeça quando Paulo fala sobre cabeça. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estou aqui com a Bíblia em mãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Olha só essa figura da cabeça dentro dessa visão de Paulo. Perceba que o Pai, Deus, é o cabeça de Cristo. Mas o Pai e Jesus, eles são um. Jesus ele sempre disse isso. E eles são um também na mesma essência. E têm os mesmos atributos. Mas dentro da funcionalidade da Trindade, o Filho entra na história através da encarnação. Ou seja, não há maior entre eles, mas eles têm funções diferentes. O marido ele tem o papel de reger em amor a casa. O projeto de Deus para a família ele é perfeito. E há coisas que o marido tem que fazer. E há coisas que a mulher tem que fazer. Isso não anula a ajuda mútua. Ou seja, um pode perfeitamente ajudar o outro dentro desse caminhar do lar. E o marido é cabeça não para submeter a mulher ou subjugar a mulher, mas para que ele tenha uma função de reger a casa em amor. Eu costumo dizer que quando a gente tem algo pesado para carregar, e se nós temos duas caixas, que é para colocar essa coisa pesada dentro, nós vamos escolher a caixa mais forte para colocar o maior peso. Quando a Bíblia diz que o vaso mais frágil é a mulher, isso não quer dizer que ela é subjugada ao homem e ficar debaixo do pé do homem. Não é isso. Isso quer dizer que o peso maior, a pressão maior, o homem tem que carregar. E aí eu falo aos homens. Há muitos homens que estão deixando as mulheres carregar peso dentro de casa. Decisões pesadas que o homem pode tomar e deve tomar. E ele está deixando para a mulher. E a mulher, muitas vezes, com o seu emocional aflorado, né? As mulheres elas têm aí um período da TPM, que todo homem conhece, em que os hormônios estão desequilibrados e a mulher ela está com o emocional abalado e às vezes a mulher tem que tomar uma decisão pesada porque o homem foge de tomar essa decisão. É isso que Paulo está falando. É isso que é ser cabeça. É puxar para si as decisões pesadas que precisam tomar. Claro, com a participação da mulher, com o sentar para ouvir a opinião da mulher. E isso tem que estar muito claro para o homem, para o papel masculino. Depois eu quero levar você lá para o verso 25, e aí falando aos homens. O verso 25 desse capítulo 5 de Efésios, ele fala o seguinte: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Diz que o marido é convocado a imitar a Cristo. O marido ama a mulher com perseverança, deve amá-la em todo o tempo. Amor é atitude, é escolha, é compromisso e aliança. O amor do marido ele é sacrificial, ele se entrega por ela, porque Cristo se entregou pela igreja. Foi isso que Cristo fez.
O marido ele deve elogiar a sua mulher assim como Cristo elogia a igreja. Cristo ele ama a igreja. Exalta as qualidades. O marido precisa exaltar as qualidades da mulher e não os seus defeitos. O verso 28, ele continua falando sobre esse amor. Ele fala o seguinte: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O amor do marido ele é altruísta. O marido ele ama a mulher como o seu próprio corpo. E ferir a mulher é ferir a si mesmo. Gente, só um louco odeia a sua própria carne. Se uma pessoa ela está ferindo a si mesma, é porque essa pessoa já entrou num grau de loucura que ela não percebe o mal que faz a si mesma. O marido precisa tratar bem a sua mulher, porque ele também quer ser bem tratado. E a mulher precisa respeitar o marido. Se nós seguirmos essas orientações da Bíblia, nós vamos, além de passar pela quarentena firmes, nós vamos aprimorar os nossos casamentos nesse momento que a gente está mais próximo dos relacionamentos, do confinamento. E eu quero que essa palavra venha abençoar a tua vida, abençoar o teu casamento. Sente com a sua esposa, reveja os seus passos, o que vocês estão fazendo de errado, por que está havendo atrito. Gente, às vezes uma briga começa por uma coisa pequena. Às vezes já está no meio da briga e a pessoa não sabe nem por que começou a briga. Uma coisa simples, que era só sentar com calma, pensar, analisar e tomar um caminho comum para resolver. Com Jesus não há problemas que não possam ser resolvidos, porque aquele que a gente não consegue resolver, ele resolve. A Bíblia diz que ele é Deus do impossível. Então, se é impossível para nós resolver, é possível para ele resolver. O que falta muitas vezes é a compreensão, é esse amor altruísta, é o amor sacrificial, é o respeito. É isso que está faltando. E isso vocês podem fazer. Nós podemos fazer dentro do nosso casamento. Isso não é algo impossível para nós. Então que essa palavra venha abençoar a tua vida e que você possa, a partir dessa palavra, a palavra do Senhor Jesus, renovar aí o teu casamento, dissipar todo o atrito, todo o problema dentro do teu casamento e ter um casamento abençoado mesmo diante de toda a pressão que essa pandemia traz para a nossa família. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria para conduzir o teu casamento e que vocês sejam vitoriosos em nome de Jesus. Esse é o meu desejo.